Dados os gráficos, determinar o coeficiente angular e linear. Vamos lá. A lei de formação da função do primeiro grau é y igual a ax mais b. Ax, que é o número que acompanha a letra, se chama angular. B, que é o isolado, se chama linear. O angular indica a inclinação da reta. O B, que é o linear, indica o ponto que cruza o eixo y. Para a gente achar aqui o coeficiente angular e o linear, a gente vai apenas fazer alguns cálculos rápidos. Primeiramente, a gente vai pegar os dois valores que estão presentes e dividir eles para achar o angular. O angular é o que? O que é responsável pela inclinação da reta. Ok? Pegamos aqui o 4 e dividimos por 2. Aqui é negativo, mas na hora que for fazer o cálculo ele passa positivo, pois então trabalhamos com medidas. A é igual a 4 dividido por 2 é 2. Então já achamos o valor de quem? Do coeficiente angular. Agora vamos achar o valor de B, que é o linear, que ele é o responsável pelo ponto que cruza o eixo Y. Quem é que é o ponto que cruza o eixo Y? O número 4, ou seja, o valor de B vai ser 4. De novo, em caso que não tenha entendido. O coeficiente angular, a gente representa por A, representa a inclinação da reta, ok? E o Y, que é o linear, que é o B, ele representa a parte que cruza o eixo Y. Para a gente achar o coeficiente angular linear, a gente faz apenas cálculos rapidinho. A, que é o angular que a gente quer achar, e pega os valores presentes no gráfico. Temos o valor de 4 e 2. Esse 2 negativo vai passar positivo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então já temos o valor do coeficiente angular, que é representado por A. Agora B. B é o coeficiente linear, que ele é responsável pela parte que cruza o eixo Y. Nesse gráfico, quem cruza o eixo Y? O próprio número 4, ou seja, o coeficiente linear é o próprio 4, ok? Então, a lei de formação vai ser o seguinte: y igual a x mais b. Repetimos o ax mais b, e agora vamos apenas substituir valores. Quem é o valor de a, que é o angular, é o 2. 2 o quê? 2x, mais quem é o valor de b, que é o coeficiente linear, que é o ponto que cruza o eixo y. Quem é que cruza o eixo y? O próprio 4. Então, a lei de formação desse gráfico da letra A vai ser ax mais 4, ok? E tem outro detalhe, lembre-se, se o valor do coeficiente angular, que é o que acompanha a letra, é maior que zero, o gráfico sobe. Se esse gráfico está subindo, então esse valor vai passar positivo justamente por conta disso, porque o gráfico está subindo, então indica que o coeficiente angular, que é o primeiro, é positivo, é maior que zero. Aqui, rapaziada, é o mesmo esquema. Vamos achar o coeficiente angular e linear. Vamos representar o ângulo A por A, ok? E vamos pegar agora os valores, o 6 e o 2. Dividimos 6 por 2, vai dar quem? 3, beleza? Vai dar 3. Achamos já o coeficiente angular. Agora vamos no linear. O linear vamos representar por B. Lembre-se que o coeficiente linear é o que cruza o eixo Y. Quem cruza o eixo Y aqui é o próprio 6, ok? É o próprio 6, que ele que cruza o eixo Y. Essa parte aqui de cima é o Y, e o que está ligando eles é o 6, o valor de 6 que está ligando o 2. Lembre-se que o valor do coeficiente angular é o responsável pela inclinação da reta. Então, o 2 é o responsável pela inclinação da reta, e o 6 é o linear, aquele que cruza o eixo Y. Então, já sabemos que o valor de B, que é o linear que cruza o eixo Y, é o 6. Repetimos agora a lei de formação, que é ax mais b, onde A é o coeficiente angular. Quem é o valor do coeficiente angular? 3. Quem é o valor do coeficiente linear, que é o B? É quem? O 6, mais 6.
ok? Mas lembramos, tem aquele detalhe. Se o coeficiente angular é maior que zero, o gráfico sobe. Se o coeficiente angular é menor que zero, ele desce. Se nesse caso o gráfico está descendo, então o coeficiente angular só pode ser o que? Menor que zero. Se ele é menor que zero, ele é o que? Negativo. Entendeu? Na questão anterior, o gráfico estava subindo, então o coeficiente angular que acompanha a letra é positivo. Mas nesse caso, o gráfico está o que? Descendo. O gráfico está descendo. Se o valor do coeficiente angular que acompanha a letra é menor que zero, o gráfico desce. Então, se o gráfico desce, ele só pode ser o que? Negativo. Então, o coeficiente angular que achamos que é 3, quando formos colocar na função do primeiro grau, ele vai passar negativo por conta do gráfico.